Boa noite, senhores. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu sei que estou um pouquinho afastado dos vídeos gravados aqui do canal. Confesso que estou até com saudade de gravar eles. Mas hoje eu consegui um tempinho para dedicar à gravação desse vídeo. E eu quero mostrar algo interessante para vocês. Algo que levou quase 3 meses para eu conseguir compartilhar. E finalmente o processo foi concluído. E eu posso estar mostrando para vocês aqui em vídeo. Eu quero abordar um pouco sobre o Umbrel. O que é esse sistema operacional / ferramenta, de que forma vocês podem estar tirando algum tipo de proveito ou utilizando ele. Quero mostrar algumas ferramentas que existem para esse servidor caseiro, que eu julgo bastante interessante, e uma possibilidade para vocês estarem montando os seus laboratórios caseiros de hacker ou de mineração ou compartilhamento ou suporte à privacidade, enfim, inúmeras funcionalidades que eu vou abordar um pouco mais para frente. Então, se você se interessa pelo assunto ou pelo resumo que eu fiz aqui para vocês, convido a estarem seguindo esse vídeo comigo. Antes de começar o assunto propriamente dito, apenas um recado rápido. Para vocês que são mais fiéis do canal e têm acompanhado, vocês perceberam que eu estou fazendo algumas lives durante os dias da semana para realizar uma parte de estudos que eu preciso estar entregando para o meu trabalho. Eu tenho essa série de cursos da plataforma Alura que eu preciso estar estudando e entregando a certificação deles para minha empresa. E segundo os termos de uso da Alura, eu posso estar fazendo stream dos meus estudos, cursos e certificações que eu estou tirando na plataforma. Então eu achei interessante estar fazendo esses trabalhos que eu preciso realizar em live. Assim, vocês podem, de certa forma, estar acompanhando parte do conteúdo do curso, pegando algum tipo de conhecimento aí 0800, ao mesmo tempo que eu não paraliso totalmente o canal, mantenho ele ativo com alguma criação de conteúdo, algum tipo de informação para vocês. Pelas orientações da plataforma, eu não posso deixar essas lives gravadas de forma permanente, então eu privo elas depois de 24 horas, e por enquanto eu estou deixando elas organizadas dentro dessa playlist, que ela não está pública, ela está marcada como não listada, e caso vocês queiram ter acesso a essas lives aqui por enquanto, eu deixei um link aqui no Linktree que eu montei pro canal, nessa parte de cursos e certificações. Se vocês procurarem por aqui, vocês são direcionados direto para aquela playlist. Então, por hora, pelo menos, vocês conseguem estar assistindo algum pedaço que vocês perderam ou reprisando alguma parte da live, caso ela já tenha sido privada. Não sei por quanto tempo elas vão ficar disponíveis dessa forma, mas caso vocês tenham interesse, existe o caminho aqui para vocês estarem assistindo. Avançando pro conteúdo do vídeo de fato, essa daqui é a página de propaganda, a página principal da empresa da Umbrel, e eles basicamente disponibilizam um produto, que é esse mini PC que eles vendem, e já vem instalado com o sistema operacional do Umbrel, que é uma distribuição baseada em Linux Debian, voltada a construir Home Labs, funcionalidades e aplicativos que você pode estar fazendo a hospedagem de forma local dentro da sua rede. E eles também disponibilizam o Umbrel OS, que é essa modificação dessa distribuição. Caso vocês queiram, vocês possam estar instalando em qualquer computador velho, notebook velho que vocês tenham aí parado, para estar tirando proveito dessa distribuição e estarem montando o próprio servidor particular de vocês, um laboratório particular de vocês. Essa daqui é a página do GitHub oficial da Umbrel. Eu vou deixar o link dessa página e de todas as outras referências daqui do vídeo, como sempre, na descrição. Então dê uma olhada lá que vocês vão encontrar tudo que vocês precisarem. E rolando um pouco aqui para baixo, a gente consegue ver uma breve descrição do que é esse sistema operacional, quais são alguns aplicativos de destaque que são mais populares dentro dessa distribuição. Muita gente conhece o Umbrel por conta das possibilidades relacionadas à criptomoeda, nodes de Bitcoin, nodes de Lightning, mas existe toda uma outra gama interessante de aplicativos que vocês podem estar utilizando e tirando proveito dele. Voltando um pouquinho aqui para cima, eles têm alguns guias de instalação, caso vocês queiram estar seguindo eles. Eles têm uma versão de uma ISO voltada para Raspberry Pi. O segundo link aqui, esse x86, seria a ISO voltada para processadores desktops normais, laptops normais de uso tradicional. E eles também têm uma ISO voltada para instalação em máquinas virtuais. Para exemplificação desse vídeo aqui, eu vou fazer o processo de instalação dentro de uma máquina virtual para vocês verem como é extremamente simples fazer todo o processo de instalação, mesmo para vocês que não têm familiaridade com Linux, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças a fazendo a instalação e até mesmo a utilização do Umbrel.
ao clicar no link daqui da VM, você vai ser direcionado para este guia e já tem toda a explicação necessária para você fazer a instalação por conta própria. Caso vocês não queiram estar seguindo pelo vídeo ou fique alguma dúvida, vocês podem estar consultando aqui. Mas basicamente o que vocês vão precisar fazer é estar baixando a ISO voltada para a versão do Umbrel de máquinas virtuais, ou caso vocês estejam instalando em algum computador velho, um laptop velho, por exemplo, vocês vão ter que pegar a ISO da x86, fazer o download dela e fazer o flash dessa ISO dentro de algum pendrive. Vocês podem estar utilizando o programa da Balena Etcher, caso vocês vão fazer a instalação em outro computador, e através dele você cria o pendrive bootável com a ISO do Umbrel. No caso desse vídeo, como eu vou estar instalando ele dentro de uma máquina virtual, eu não vou precisar estar criando o pendrive bootável, mas também isso é algo simples de vocês conseguirem fazer. No caso desse PC, como eu utilizo a plataforma Windows nele, eu vou estar fazendo a máquina virtual através da VM da Oracle. Já tinha uma outra VM de Umbrel aqui instalada, mas eu vou criar outro processo do zero aqui para ficar um passo a passo mais direitinho. Então vocês precisam estar vindo aqui na parte de novo, adicionar uma máquina virtual nova. Vamos colocar aqui como Umbrel Test o nome dela. A pasta onde o HD virtual fica salvo já está selecionada. Vocês precisam estar selecionando alguma pasta aqui, caso vocês não tenham definido. Essa parte da ISO aqui, vocês não precisam estar colocando a imagem agora, a gente vai colocar ela um pouco mais para frente no processo de instalação. Vocês precisam descer aqui para a parte do tipo, estar escolhendo uma distribuição de Linux. E aqui vocês podem estar utilizando ou a distribuição Ubuntu, pode vir na mais nova que tiver disponíveis para vocês, ou na base da distribuição do Debian. Qualquer uma das duas nos meus testes aqui, ela funcionou bem para estar rodando o Umbrel. No caso aqui eu vou deixar a Debian mesmo. A gente dá um próximo. Aqui ele vai perguntar quanto de recursos da minha máquina eu vou querer estar alocando para essa máquina virtual. Eu vou deixar 2 núcleos aqui do processador e vou jogar uns 4 GB de RAM. E para fazer o vídeo aqui pelo menos já vai ser o suficiente. A gente dá um Next. Ele pergunta quanto de espaço virtual a gente vai querer deixar para o disco. De novo aqui, por exemplo, do vídeo, 20 GB vai ser o suficiente. A gente dá um próximo e dá um finalizar. E ele já vai ter criado aqui a nossa máquina virtual. A gente dá um duplo clique para poder startar ela. E assim que a máquina terminar de carregar, ele vai dar essa mensagem de erro falando que não tem nenhuma ISO bootável, né, dentro das unidades. A gente vai dar um cancelar aqui. Podemos minimizar isso daqui. A gente vem em dispositivos, dispositivos óticos e aqui escolher uma imagem de disco. Ele vai abrir então a janela do Explorer. Eu tenho uma pastinha aqui separada que eu já deixei com a ISO abaixada e salva. A gente dá um OK ali. Então a ISO ela já vai ficar registrada dentro da máquina virtual. É só a gente fazer um reboot dela que ela já vai dar início pela própria ISO. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que para a ISO do Umbrel conseguir dar boot dentro da VM, vocês vão precisar ativar uma segunda opção aqui. Clica ali em configuração, vindo aqui em sistema, vocês precisam habilitar o EFI. Que a ISO do Umbrel ela só dá boot nesse modo aqui. Vai estar desmarcada a opção de vocês, se habilitam ele, só dá OK e iniciar a VM de novo. E aí ela já começa com a leitura da ISO dentro do drive de CD-ROM ali. Depois que a VM já tiver iniciado ou o seu pendrive ter dado boot no seu computador, a única pergunta que ele vai te fazer é em qual unidade você quer estar instalando o Umbrel. No caso aqui ele dá a opção da unidade 1 aqui, sendo o HD da máquina virtual, e a opção número 2 aqui, que seria o CD-ROM virtual da máquina aqui. Então no caso a gente só precisa apertar o botão número 1, direcionar a unidade e dar um Enter, e ele já inicia todo o processo de instalação completamente automático. Eu vou deixar o processo rodando aqui e vou dar uma acelerada só para vocês acompanharem o time-lapse, para vocês verem que não precisa ser feito praticamente mais nada depois desse processo aqui. Ele já finalizou o processo de cópia do Umbrel aqui, daí a gente só precisa estar vindo e desmarcando a ISO para que ela não seja registrada.
E aí a gente aperta qualquer botão aqui só para ele iniciar, fazer o shutdown da VM e reiniciar ela. Depois de reinicializada, ela já começa o processo de boot dentro do Umbrel. E depois que ele tiver terminado de carregar, finalizado o início, ele já vai fornecer o endereço de IP para qual o Umbrel vai estar disponível. No caso aqui, ele pegou o nome Umbrel-2, porque eu já tenho um Umbrel conectado na minha rede, e ele pegou o IP 142 ali. Então, se a gente digitar o endereço na barra de busca do navegador, a gente já vai cair na tela de boas-vindas do Umbrel. Então, a gente dá o Start aqui, a gente define um nome para ele. Vamos colocar aqui como Umbrel Video e vamos colocar um password simples aqui de 1, 2, 3 e a gente... precisa ser pelo menos 6, 4, 5, 6. E a gente dá o Create aqui e ele basicamente já configura o primeiro acesso ao nosso nó de Umbrel e a gente fica com ele completamente acessível por dentro do navegador. Pode ver que a máquina virtual ainda está rodando aqui por trás, mas toda a interação que eu faço com ela é tudo através do browser, através do endereço de IP que ele fornece pra gente. Essa daqui é a carinha inicial do Umbrel. Ele fornece algumas sugestões de aplicativos que você pode estar fazendo a instalação ou não. Na parte de baixo aqui, no segundo ícone, nós temos a App Store da Umbrel, onde ficam relacionados todos os aplicativos disponíveis. Essa primeira tela do Discover aqui vira e mexe dá erro, na maioria das vezes, mas se você vir pelas outras abas, você pode estar explorando todos os aplicativos que são disponíveis para você estar abaixando e instalando eles dentro do seu Umbrel. Aqui em cima eles também ficam separados por categorias, então nós temos aqui, por exemplo, a categoria relacionadas a Bitcoin e criptomoedas em geral, e todos os aplicativos disponíveis para estar instalando aqui, e as outras diversas categorias aqui em cima. Para exemplo, eu vou instalar um aplicativo que é levinho aqui, que é esse LibreSpeed. Só você clicar nele, vai abrir a janelinha com algumas informações do aplicativo, aplicativos relacionados que normalmente as pessoas instalam junto com ele. Você tem algumas print screens que você pode estar observando, daí é só vir clicar em Install, ele já faz a instalação do aplicativo, ele já realiza o download e a instalação do aplicativo para vocês. Vindo aqui na parte de baixo ainda, nós temos o quarto ícone, que é um menu de configurações e opções do aplicativo. Você pode fazer diversas configurações aqui, mudar o papel de parede dele, mudar a senha de acesso, enfim, aqui é a utilização um pouco mais gerencial do sistema, você pode estar sendo feita por aqui. Ainda temos uma parte de diagnóstico, que a gente consegue ver o uso do processador, o uso da memória, o uso do armazenamento de disco, quanto que ele está consumindo. Um recurso recente que foi instalado na última versão disponível é esse terceiro ícone, onde ele habilita o compartilhamento das pastas do Umbrel. Então você pode navegar por dentro das pastas dos aplicativos, sem a necessidade de estar fazendo uma conexão SSH diretamente com ele por dentro do prompt. Eles utilizando essa interface aqui, você pode ter uma navegação um pouco mais facilitada de dentro dos arquivos. E numa apresentação inicial da instalação do Umbrel, é basicamente isso daqui. Agora eu vou transferir a tela para o meu node de Umbrel e vou mostrar alguns aplicativos que eu julgo interessantes. Este daqui é o meu Umbrel, já está instalado num computador velho que eu tenho aqui dentro da minha rede e já está configurado e alguns aplicativos que eu utilizo previamente instalados nele aqui. Começando no primeiro aplicativo, nós temos aqui logo no início o meu node de Bitcoin. Ele está rodando dentro do meu Umbrel, dentro da minha rede particular. Este daqui é um nó prunado que eu utilizo. Infelizmente esse computador velho ele não tem um HD tão grande, era um HD de 500 GB que eu tinha disponível aqui, então acabei montando esse node de Bitcoin para ele estar atuando de forma prunada. Então ele armazena somente 250 GB da blockchain, que se eu não me engano a blockchain do Bitcoin agora está atualmente em 800 e poucos gigas, quase 900. Então, caso você queira montar um nó, um full node que a gente chama, com todo o histórico da blockchain, você vai precisar pelo menos de um armazenamento de 1 TB, aí somente para o nó de Bitcoin. Caso vocês não tenham uma unidade tão grande de 1 TB e mesmo assim queiram contribuir de alguma forma com a rede do Bitcoin, vocês podem estar abrindo um nó prunado. Apesar dele não salvar o histórico da blockchain completa, ele funciona como um nó de retransmissão, então todos os blocos que são retransmitidos pela rede e chegam até o meu nó, ele encaminha eles para frente. E ele também faz a validação dos blocos através do processo de índice. Então, por mais que eu não faça o salvamento das transações, eu garanto a integridade da altura dos blocos através do índice, mesmo utilizando esse nó pruned aqui. Para ativar a opção de pruned, você vem nesses 3 pontinhos, abre aqui as opções avançadas.
você abre aqui a opção de Optimization e aí você ativa a opção de Pruned Old Blocks e você determina quanto de espaço você vai deixar disponível para que o nó de Bitcoin utilize de armazenamento da unidade. No caso aqui eu setei ele em 250 GB, então o meu nó de Bitcoin limita o uso da unidade de HD sempre a 250 GB. Toda vez que um bloco novo é validado, ele adiciona as informações dentro do índice e exclui as informações que não são relevantes para esse node aqui específico, que são as transações que são contidas dentro do bloco. Partindo para o segundo aplicativo, eu tenho esse chamado Filibrowse. Ele eu utilizava antigamente nas versões antigas do Umbrel, como ele não tinha um gerenciador de arquivos nativo do próprio sistema, eu utilizava este aplicativo para gerenciar os arquivos que eu fazia download, o que eu queria transferir para dentro e para fora do Umbrel, mas depois com a criação do próprio gerenciador de arquivos no Umbrel, ele meio que ficou desnecessário. Um ponto interessante é que como você vai acessar o node pelo navegador, apenas digitando o IP da qual ele está configurado, você pode utilizar ele como, abre aspas, uma nuvem local. Se você quer transferir arquivos entre um computador ou um celular, por exemplo, você pode enviar os arquivos para dentro do seu Umbrel pelo computador, acessar ele por dentro do celular e abaixar os arquivos por lá. Então antes eu utilizava esse aplicativo, mas agora existe a opção nativa aqui que eu acabo utilizando ela na maioria das vezes. O terceiro aplicativo se chama Handle. Ele é um aplicativo para você montar uma dashboard de atalhos de links. Você pode salvar links da sua rede interna, da sua rede externa, você pode salvar sites. É uma forma de você montar um dashboard com links e atalhos que ficam organizados dentro de uma única tela. Para algumas pessoas, o favorito do browser já é suficiente, mas também é uma opção que você pode estar utilizando e eu já utilizei algumas vezes. Avançando aqui para o terceiro aplicativo da minha lista que está instalado, eu tenho o LibreSpeed. Vendo nele aqui, ele é um aplicativo bastante simples. Ele serve para fazer um speed test da conexão interna da rede. Basicamente, esses testes de velocidade que você faz para a internet, mas aqui você faz ele de forma local. Eu consigo medir qual é a velocidade de comunicação, no caso desse computador, com o meu node de Umbrel. E aí eu consigo diagnosticar se as velocidades estão corretas, se a minha rede interna está funcionando da forma correta. Você pode ver aqui que a velocidade de transferência do meu computador com o Umbrel, ele está atingindo 1 gigabit aqui, que é o limite da minha conexão local. Uma ferramenta interessante para você ajudar a manter a manutenção interna da sua rede. O próximo aplicativo da lista se chama Metube, nome bem sugestivo, mas ele basicamente é uma ferramenta para você fazer o download de vídeos da internet, seja do YouTube, seja do Instagram, seja de outras mídias que fazem hospedagem de vídeos. Você pode fazer o download dos vídeos só jogando a URL aqui e abaixando. O interessante desse aplicativo é que, por mais que existam sites e serviços de terceiros que oferecem essa possibilidade, você pode estar utilizando, desfrutando do mesmo recurso de forma local. É um aplicativo que está instalado dentro do meu servidor aqui e eu não dependo de ficar utilizando de serviços de terceiro, nem mesmo estar instalando esses aplicativos duvidosos, cheios de vírus que prometem baixar vídeos do YouTube ou outras plataformas assim, diretamente no meu computador. O interessante é que, como ele está dentro do meu servidor, esse aplicativo funciona tanto no meu desktop, quanto no meu celular, no celular da minha esposa, no celular de qualquer convidado. É só você acessar o endereço do servidor e já pode desfrutar do recurso dele ali. Avançando para o próximo aplicativo da lista, nós temos o meu Node de Monero. E este daqui é o principal motivo de o porquê este vídeo levou quase 3 meses para eu poder ficar possibilitado de realizar a gravação dele. No final de janeiro eu fiz a instalação do Node de Monero aqui dentro do meu Umbrel e ele iniciou o processo de sincronização da blockchain. E eu devo dizer por experiência própria, e vocês, caso queiram utilizar um Node próprio de Monero e vocês não utilizem ele dentro de um HD mecânico, deem completa preferência para a instalação e a utilização dele dentro de um SSD, pois a sincronização da blockchain dele demora uma eternidade. Se eu não me engano aqui, para mim demorou mais ou menos 90 dias para ele sincronizar os 93 GB que a blockchain da Monero ocupa. E para vocês que estão se perguntando o porquê dessa demora para sincronizar uma blockchain relativamente pequena quando comparada com a do Bitcoin, é devido ao fato de que cada bloco que é salvo dentro da blockchain da Monero, ele é realizado vários processos de criptografia e descriptografia. E todos esses processos acontecem em múltiplas camadas
de leitura e escrita dentro da unidade de armazenamento. Então, basicamente, o que determina a velocidade de sincronização, tanto do Node de Bitcoin quanto do Node de Monero, é a velocidade da unidade de armazenamento. O meu Node Bitcoin, ele sincronizou em mais ou menos os 900 GB dele lá em mais ou menos 7 dias, utilizando um HD tradicional, mecânico. Dentro de um SSD você consegue fazer isso daí em algumas horas, para você ter uma ideia da discrepância. E o nó de Monero, devido a esses processos de criptografia e descriptografias que ele vai fazer para cada um dos blocos que ele vai adicionar dentro da blockchain, o processo é infinitamente mais lento de ser feito. Então, a título de comparação, enquanto a sincronização do nó do Bitcoin levou cerca de 7 dias, uma semaninha mais ou menos, o meu nó da Monero levou quase 2 meses e meio para poder ficar sincronizado. Mas enfim, depois desse sofrimento de tempo de espera e com o servidor totalmente travado devido à sincronização que o nó da Monero estava realizando, consegui botar ele online e tem mais um node da Monero operando dentro da rede que está sendo hospedado por mim aqui. Avançando para o próximo aplicativo da lista, nós temos esse que chama de Morphos Server, e ele é basicamente um conversorzinho interessante de arquivos para formatos. Você pode converter MP3 em MP4, converter JPEGs em GIFs. É um aplicativo que quebra o galho muitas vezes quando você quer converter um formato de um arquivo de uma forma rápida e simples, sem ficar dependendo de serviços de websites que vão ficar com seus arquivos e sabe-se lá o que eles vão fazer com eles. É um aplicativozinho leve e interessante que você pode estar instalando também aí no servidor de vocês e vai quebrar um baita galho. Seguindo adiante aqui na lista de aplicativos, eu tenho esse daqui que se chama MySpeed, que ele basicamente é uma watchtower da conexão minha de rede. Ele realiza de hora em hora um teste de velocidade para saber quais são as condições do meu link de internet. Pode ver aqui que no último teste que ele realizou, há 22 minutos atrás, ele pegou uma velocidade de download e upload de 300 MB. Deve ter sido alguma variação que aconteceu, pois a média de teste da minha conexão é sempre 700 MB de download e 300 de upload aqui. Esse aplicativo é bastante interessante que ele mantém o histórico de funcionamento da minha conexão e eu consigo identificar se o meu link de internet está tendo alguma oscilação específica em determinados horários ou se ele ficou offline, a partir de qual momento que ele ficou offline. Ele ajuda bastante quando eu preciso encher o saco do técnico da minha operadora de telefonia, do meu ISP aqui. Ele, além desse formato de lista, você pode vir aqui dentro da engrenagem, colocar aqui alterar visualização, mudar para o modo estatística, e ele faz um dashboardzinho com algumas estatísticas e informações que você consegue extrair dentro da sua rede. Esse daqui entra como mais um aplicativo da categoria de manutenção, eu diria. Indo para o próximo aplicativo da lista, eu tenho o meu Relay do Nostr instalado junto dentro do meu Umbrel. Para vocês que assistiram o vídeo que eu fiz detalhando sobre o que é o Nostr e o funcionamento dele, vocês já viram esse Node operando lá naquele vídeo, e ele segue aqui fazendo o armazenamento das minhas interações e das minhas publicações dentro da rede do Nostr. E fazendo par com o meu Relay do Nostr, eu também tenho o cliente que eu utilizo para acessar o Nostr instalado direto no meu Umbrel, que é o Nostrudel. Também já mostrei o funcionamento dele dentro do vídeo do Nostr. E para vocês que têm interesse em saber um pouco mais sobre o protocolo e o que é essa, entre aspas, rede social anti-censura, eu deixo o convite para vocês estarem assistindo o vídeo do qual eu detalho mais o funcionamento e o que é o Nostr propriamente dito. Avançando na lista de aplicativos, eu tenho o QBittorrent, que é basicamente um aplicativo de torrent, um gerenciador de torrent. Em vez de eu realizar o download dos torrents dentro do meu computador, eu posso realizar ele direto desse meu servidorzinho do Umbrel aqui e gerenciar todos através dele mesmo. Eu não preciso da necessidade do meu computador ficar ligado. E também, como eu já falei algumas outras vezes, eu posso gerenciar de dentro do meu celular todos os torrents que eu vou estar baixando ou deixando para semear eles aqui. Quanto à utilização de um torrent, imagino que não tenha muito mistério para vocês que estão assistindo o vídeo. Seguindo na lista de aplicativos, eu tenho o Starling PDF. Este aplicativo é, caramba, uma baita de uma ferramenta para estar trabalhando com PDFs. Ele é uma suite completa de tudo que você pode precisar relacionado a PDFs.
Se você quer modificar, se você quer abrir os PDFs, retirar imagens, adicionar páginas, enfim, tudo que você quiser fazer relacionado a um PDF, esse aplicativo aqui ele vai conseguir fazer. E duas funções que eu acho bastante interessante que ele tem é a possibilidade de remover metadados de PDF, caso você queira fazer o compartilhamento desses PDFs com outras pessoas aleatórias ou disponibilizar ele na internet. Basta você adicionar o PDF que você quer limpar os metadados dele aqui, você consegue não só estar zerando os metadados do PDF, como você também pode editar esses metadados. Então, caso você queira adicionar metadados descorrelacionados ou correlacionados com você, você pode estar fazendo a edição por dentro dessa ferramenta. E outra função interessante que o Starling tem é com relação aos scripts do PDF. Você pode procurar aqui por script na barra de busca e você vem nessa opção aqui, mostrar JavaScript. E você consegue jogar um PDF dentro dele e ele te exibe se tem algum tipo de código em Java dentro desse PDF que possa ser executado caso você inicie ou abra o arquivo. Essa função aqui eu particularmente acho bastante interessante para quando você recebe um PDF suspeito e que dá uma conferida se não tem nenhum link malicioso ali dentro ou algum script que vai ser executado quando você abrir aquele PDF. Então você pode jogar ele dentro da ferramenta e não só consultar o script que tem ali dentro, como também existe a opção para você excluir aquele script para que ele não seja executado quando você abrir o arquivo. Enfim, eu acho esse aplicativo uma suite muito interessante, muito completa para todo tipo de utilização de arquivos de PDF. Não só para conversão do arquivo de PDF para outros formatos, como de outros formatos para dentro de PDF. Para vocês que acompanham o meu canal há mais algum tempo, vocês sabem que eu trabalho com bastante arquivos de PDF, fornecendo relatório, fornecendo casos de estudos. Esse aplicativo aqui sempre me resolveu na maioria dos casos quando eu precisava trabalhar com eles. Esse daqui eu deixo uma boa recomendação para vocês estarem usando, caso vocês venham a estar adotando o Umbrel na vida de vocês. Seguindo para o próximo aplicativo, eu tenho uma ponte do Store no Snowflake rodando também dentro do meu Umbrel. Então, o meu Umbrel ele atua como uma ponte para pessoas que querem se conectar através da rede Tor sem fornecer informação para os seus provedores de internet que vocês estão propriamente acessando a rede Tor. Pode ver que pelo log nas últimas horas eu tive bastante conexões aqui de intermediações da ponte. 7 conexões aqui às 11h44, 6 conexões aqui às 2h44, 9 outras conexões aqui por volta das 11 horas da noite, tudo aqui do dia 26. No dia de hoje aqui já teve 6, 11, 12, 13, 16 pessoas que utilizaram o meu serviço do Snowflake, sendo hospedado dentro do meu Umbrel para estar acessando a rede Tor. É um serviço que quase não consome recursos dentro da máquina, dentro do servidorzinho, e ajuda a pessoas a contornarem censura pelo mundo. Se você, assim como eu e alguns inscritos do canal que eu sei que estão rodando o sistema do Umbrel dentro da casa de vocês poderiam considerar estar instalando o proxy da Snowflake dentro do servidor de vocês. Para a ponta de nós que somos usuários, a conexão que é feita é somente de entrada. Então é um agente de terceiro que se conecta a esse proxy Snowflake e o meu proxy Snowflake acessa a rede Tor. Então não existe o império desse proxy estar agindo como um nó de saída, onde pessoas utilizando a rede Tor poderiam utilizar a minha rede para estar acessando sites problemáticos, digamos assim. Ele funciona somente como um nó de entrada da rede Tor. Então, do meu ponto de vista, não existe muitos problemas em você estar rodando um proxy Snowflake e você contribui de alguma forma com o projeto da Tor, com o projeto de descentralização do acesso à rede da internet e o contorno de censuras pelo mundo inteiro. Esse é outro aplicativo que eu recomendo que vocês deveriam considerar a utilização deles. Caminhando já para o final dos aplicativos que eu tenho instalado, nós temos o penúltimo aqui, que seria esse WebCheck. Esse aplicativo é bastante interessante para algumas finalidades e usos bem específicos. Ele basicamente é uma ferramenta que tenta escanear todas as informações possíveis de serem extraídas de forma não lícitas, digamos assim, de um determinado site. Então, se a gente vem aqui e digitar na busca um endereço qualquer, vamos digitar o endereço da UOL aqui e mandar um analisar, ele executa várias ferramentas para estar extraindo informações de dentro do site da UOL. Talvez para muitos dos inscritos essa daqui seja a ferramenta mais atraente dentro do Umbrel. Aqui ele já terminou de fazer o scan dentro do site da UOL que eu passei para ele, e ele pegou todas as informações
informações que ele conseguiu capturar de dentro do site. Então ele tem as informações de certificado SSL, fez algumas pesquisas em cima das tags da qual o site está hospedado. Ele tem o trace router de endereçamento do site, que eu vou precisar deixar ele oculto aqui por questões de ele expor o meu IP local, a minha conexão. Toda a rota minha de conexão, então isso aqui eu vou deixar oculto para vocês. Ele tem todas as informações de headers do site, os DNS a qual o site está vinculado. Ele consegue trazer um histórico de armazenamento do site no Wayback Machine, quando foi a última vez que ele foi escaneado, qual foi a primeira vez que ele entrou dentro do scan. Rolando um pouco mais para baixo aqui, ele consegue extrair quais que são as regras de crawlers que o site está tentando bloquear, que ele não quer que fique fazendo a indexação dentro do Google e outros sistemas de busca. Ele consegue fazer uma consulta para saber se o site está dentro de alguma lista de bloqueios. Ele consegue verificar quais são as portas que estão disponíveis de conexão com aquele site. Enfim, você consegue extrair bastante informações interessantes de qualquer site que vocês estejam pesquisando. Eu já utilizei bastante esse aplicativo aqui em algumas, digamos, pesquisas que eu precisei fazer. Algumas delas encomendadas, algumas delas por curiosidade mesmo. Na parte de baixo aqui, eles ainda deixam uma relação de várias ferramentas e sites externos que vocês podem estar utilizando. E na maioria das vezes a gente acaba consultando esses serviços quando estamos fazendo algumas pesquisas, alguns levantamentos. Você já tem todos os links utilitários aqui, direto aqui embaixo. Só você estar clicando e que já é direcionado direto para a página deles. Enfim, acho que para muitos as informações dessa ferramenta aqui vai ser a mais interessante do vídeo inteiro. E para finalizar, o último aplicativo que eu tenho instalado aqui seria esse Google Search. Ele é basicamente um motor de busca que fica instalado e roda totalmente offline dentro do servidor da Umbrel, que indexa os resultados do mecanismo da Google, mas ele permite com que a gente trabalhe com parâmetros diferenciados e ele também contorna as pesquisas recomendadas, os resultados recomendados que a Google normalmente mostra. Aqui a gente consegue ter uma busca um pouco mais crua das informações que estamos procurando, sem ficar tendo tantas recomendações ou links patrocinados, resultados enviesados, por assim dizer. Se a gente clicar dentro desse menu aqui, esse maisinho de configuração, a gente abre tudo uma série de opções de filtros que a gente pode estar utilizando dentro das buscas. Uma opção que eu acho particularmente interessante é que a gente pode forçar a busca dentro da rede Tor, utilizando o indexador do Google. Para alguns casos, costuma dar resultados interessantes isso daqui. Eu sei que muitos de vocês podem utilizar motores de buscas alternativos, como o DuckDuckGo, que é o buscador que eu particularmente uso a maior parte do tempo, mas algumas vezes a gente precisa trabalhar com o buscador do Google. Inevitavelmente, ele é o melhor e o maior indexador da internet. Então tem certas informações, certos parâmetros de buscas que a gente acaba fazendo que tem um melhor resultado quando a gente usa o motor da Google. E essa ferramenta tira o proveito disso, de utilizar o maior e melhor indexador da internet de uma forma um pouco mais crua, menos enviesada, e de quebra ele também não expõe os seus dados de conexão e de usuário quando está realizando as buscas, já que ele trabalha de forma completamente offline. Essa ferramenta aqui também acaba sendo particularmente útil para mim em pesquisas que eu acabo realizando, principalmente aquelas que utilizam algumas técnicas de OSINT para forçar a busca de determinados arquivos, páginas que não são indexadas, páginas de controle de acesso que não deveriam estar públicas, mas acabaram sendo registradas e catalogadas pelo motor de busca da Google. Enfim, essa ferramenta aqui, ela costuma ser bastante interessante para isso. E por fim, esse é o meu laboratório caseiro aqui, que eu rodo em cima do Umbrel, um computador velho que eu tenho bastantes serviços rodando aqui em cima dele, bastante ferramentas que tornam a minha utilização da internet bastante fácil, facilitam bastante a minha vida. E espero que, se vocês estavam buscando por algo do tipo, esse vídeo, essas informações possam ser úteis para vocês e que vocês também possam, a partir do Umbrel, estar montando o próprio laboratório particular de vocês. Eu sei que algumas vezes nós acabamos ficando meio limitados pelo nosso conhecimento, simplesmente por a gente não saber que certa ferramenta ou certa possibilidade existe. A nossa capacidade de operação, as nossas opções acabam sendo bastante limitadas. Eu espero que com esse vídeo, para vocês que não conheciam o que era um Umbrel ou o que era ter um servidor particularzinho rodando dentro da sua casa com algumas funções, algumas ferramentas, eu espero que eu possa ter aberto um pouco a mente de vocês para essas possibilidades.
Talvez você tenha um computador velho parado dentro da sua casa que você pode dar uma nova possibilidade de uso e adicionar algumas ferramentas, algumas funções dentro do seu kit de utilização da internet. E caso você já é um usuário do Umbrel, eu sei que a maioria de vocês utilizam ele simplesmente pela parte de criptomoedas. Muitos de vocês rodam o Umbrel simplesmente para rodar um node de Bitcoin ou talvez rodar um node Lite em cima dele e acabam não experimentando ou não tendo conhecimento ou não explorando as outras ferramentas e possibilidades que pode ter ali dentro. O Umbrel ainda existe um mar infinito de aplicativos que em grande parte eu não conheço eles ou acabei não testando a utilidade deles, mas eu acredito que esse vídeo seja um bom pontapé inicial para incentivar o estudos, a utilização e, por que não, o compartilhamento de informação e ferramenta de vocês. Eu espero de coração que essas informações possam ser úteis para vocês em algum momento. E talvez elas possam deixar vocês um pouco mais preparados. Como eu digo sempre no encerramento de todos os vídeos, nós devemos sempre esperar pelo melhor das coisas, das ações, das pessoas, mas é altamente prudente que a gente esteja preparado para o pior. Para caso a gente precise de ferramentas das mais diversas finalidades, é bastante interessante que a gente já tenha elas à mão e já tenha consciência de como utilizá-la e como está tirando o melhor proveito delas. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isto. Um forte abraço a todos, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Fui, pessoal!